Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6. Os amigos votos, muito boa tarde, são agora 18 horas com mais 13 minutos. Estamos a abrir mais uma emissão do programa Sessão da Tarde para este dia de sexta-feira, 18 de junho de 2021. Tínhamos já feito este anúncio da presença do engenheiro Manuel António Teixeira, candidato da coligação constituída pelo PSD e também pelo CDS-PP à Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, a coligação Fazer Diferente, para conhecermos algumas das propostas e também olharmos aqui para algumas coisas que nos têm chamado a atenção, nomeadamente sobre as intempéries que nestes últimos dias têm feito estragos em muito lado, e vimos a presença do engenheiro Manuel Teixeira, nomeadamente ali em Cavezo, uma zona de Vinho Verde que foi fortemente afetada por pelo granizo, também numa visita a obras, entre outras questões que aqui vamos conhecer. Meu caríssimo amigo, muito boa tarde e muito obrigado por estar connosco. Boa tarde, Manuel, quase boa noite e boa tarde, seus ouvintes. Não, ainda é dia até às 8. Meu caro amigo, deixa-me só explicar aqui isto, meu caro amigo. Eu conheço o engenheiro Manuel Teixeira há muito tempo e somos amigos, como sou amigo das outras pessoas, portanto, isto não tem segundas intenções, muito pelo contrário, mas gosto muito de sublinhar esta questão da amizade e de referir que o engenheiro Manuel Teixeira cumpriu sempre com aquilo que nos foi dizendo, dia tal estarei, e portanto isso tem sido uma boa forma de cumprir aquilo que se promete, não é? Manel, eu estive recentemente a trabalhar no Brasil e encontrei lá uma situação com um brasileiro que era carioca do Rio de Janeiro e que me falou da questão do aperto de mão. Eu ainda sou desse tempo do aperto de mão. Para mim a palavra é para cumprir até ao fim. Mas isso é raro, mas olhando aqui para as intempéries já foi chão que deu uvas, sabe? Mas tem que voltar Deveria a ser assim. Tem que voltar a ser assim. Sabe que os nossos pais têm um pouco essa ideia de que um aperto de mão se lava um compromisso e hoje não é bem assim. Estou cá para lutar por isso, Mané. Hoje nem com assinatura, com reconhecimento notarial e com o juiz e com a polícia de G3 perto as coisas funcionam, mas há exceções à regra. Atenção. Estou cá para fazer diferente. Meu amigo, vamos olhar aqui para esta sua passagem e depois teremos a oportunidade de discutir outros assuntos. Vamos olhar aqui para esta sua passagem no passado fim de semana, penso eu. Cavezo é por excelência uma terra de vinho verde de muito boa qualidade, diga-se em bom da verdade. E aquilo que percebi das suas preocupações é que entre 60% a 80% desta vinha poderá ter sido destruída. Eu vi também os produtores, de facto, com esta preocupação. Pergunto-lhe o que é que constatou no local destes contactos que manteve com os produtores em Cavezo. Manuel, é assim, eu tenho um curso de vitivinicultura tirado há muitos anos, mas não percebo nada ou pouquíssimo de vinho. Olha, as coisas que a gente descobre. Mas já tenho um curso de vitivinicultura. Olha, não sabia. É verdade. Deixa-me apontar que é para me perder com isso. E uma das coisas que me foi referido por um dos agricultores foi que a perda era significativa. É lógico que a percentagem é sempre relativa, não? Só depois do tempo de recuperar um pouco é que se poderá ver o que é que a vinha consegue recuperar ou não, mas aquilo que era a indicação era 60% a 80%. Isso é muito, e como dizia, muito bem, para um produtor a nível particular, aguentar esse impacto, esse embate é complicado. O agricultor é assim, hoje em dia, talvez algumas pessoas não saibam, mas quem produz mais de 4.000 litros de vinho tem que estar inscrito no Instituto da Vinha e do Vinho e, portanto, tem um seguro para cobrir parte desses prejuízos. O problema é que cobre só uma pequena parte. Paga neste momento, penso que é 30 cêntimos por quilo de uva. Para 1 quilo e 100 de uvas dá para fazer uma garrafa de 750 mililitros, portanto os 30 cêntimos por quilo de uva dá para pagar 33 cêntimos por uma garrafa de vinho. É lógico que ainda não teve o trabalho da recolha, da transformação da uva, mas não, é manifestamente insuficiente. E nós tivemos municípios que recorreram, que pediram o estado de calamidade. E não sei se as pessoas sabem, mas quando se pede o estado de calamidade, o Estado tem verbas próprias para canalizar para estas situações. Que eu saiba, isso não foi feito. Não vi mais ninguém a preocupar-se com esta situação.
As imagens que apareceram foi de Cavês, mas não foi só em Cavês que aconteceu noutras freguesias, como Vila Nuno, como Alvite, como Rio Douro, e portanto é uma situação bastante delicada. Continuou durante a semana, não foi só na vinha, os ventos fortes também afetaram fortemente o milho, quase todas as culturas sofreram, e portanto foi por isso que eu manifestei o meu apoio aos agricultores, e gostaria de ver mais pessoas, mais responsáveis políticos a manifestarem também este apoio. Muito bem, são sempre apoios que sabem a pouco e que não chegam a grande coisa, mas há uma expressão que nós utilizamos, é que grão a grão enche a galinha ao papo, e não sendo o ideal é sempre importante. Para que esses apoios possam surgir, é como o engenheiro Manuel Teixeira diz muito bem, preciso pedir a declaração de calamidade pública, é isso? Não, há a parte do seguro, que eles têm que pedir o seguro, estando inscritos, que devem estar, mas isso aí também há muito a fazer, porque há muitas associações, mas as associações infelizmente só servem para colocar lá pessoas, não servem para defender os interesses de quem interessa, neste caso os agricultores, e portanto, se calhar há algumas pessoas que não sabem que devem estar inscritas no Instituto da Vinha, e portanto ficam fora deste seguro, mas deixando isso de fora, este seguro é um valor muito baixo para aquilo que é os prejuízos. Para além disso, há uma coisa importante, é que a vinha não foi afetada só para este ano, daquilo que eu vi e daquilo que me disseram. A vinha foi afetada para este ano, para o próximo, e se calhar daqui por 2 anos ainda está fortemente afetada. Senti na sua última afirmação ou expressão uma leve crítica ao trabalho das associações, ou de alguma associação em particular, sem querer personalizar ou pessoalizar, como é óbvio. Não é nenhuma associação, eu acho... Ou a forma como isto funciona. Vamos ver, por exemplo, a Banda Cabeceirense, que é uma associação, está a fazer o bicentenário. Você sabe que decorreram as eleições recentemente. Eu acho que todo o cabeceirense sabe o que é que se passou nas eleições. Aquilo foi um ataque... ao poder para dizer quem manda aqui sou eu. Isso não pode existir. Tem que haver liberdade. As associações têm que servir para aquilo que interessam. Veja, por exemplo, a Probasto. A Probasto foi criada para o desenvolvimento rural de Basto. Da região de Basto. Nós temos lá entidades, como as câmaras, muito bem. Temos entidades ligadas ao rural, e o turismo também é importante, e é importante que a Probasto atinja muitas mais áreas. O social também é importante, mas nos órgãos diretivos estão várias empresas de cariz social. Na Probasto. Isso é para quê? É para promover as pessoas. Portanto, a minha crítica é essa, nada contra as associações, antes pelo contrário. E a Probasto verdadeiramente não funciona. A Probasto não funciona, mas foi uma ideia excelente. Eu recordo-me de 1994, desde cá estou, e recordo-me que de uma conversa com o saudoso e amigo que já cá não está entre nós, que é o Francisco Botelho, que era o representante da Ribeira de Pena, e recordo-me na altura do engenheiro Alfredo Pinto Coelho, do engenheiro Avelino Lina Leite e o Dr. Peixoto Lima, que por acaso é candidato agora à Câmara em Celúrico de Basto. Portanto, 4 grandes amigos. Que não se reconhecem certamente nesta prova. Eu acredito que não. Aliás, o amigo Botelho, que já lá está do outro lado, deve estar a dar voltas na tumba perante aquilo que se faz ali. Portanto, esta é uma entidade que eu muitas vezes vou olhando para aquilo e digo, fechem-na, porque não serve para nada, quando conhecemos aquilo que ela fez durante muitos anos. Mas isto é uma opinião, vale o que vale, mas quando fazemos aqui esta comparação, seria obrigado a concordar consigo nesse sentido. Manel, já que falou na volta na tumba, para além disso, há a volta na vida. Não, há a volta na vida. Julguei que me ia dizer que também era a gente Não. Há volta na vida. Então. Só para ter uma ideia, e saindo aqui um pouco da região, a volta na vida é, por exemplo, o esforço com vontade que eu estou a fazer para apresentar este projeto, ser o líder deste projeto, com uma equipe de voluntários que recebem salários miseráveis, mas que fazem todo o esforço para ajudar. Eu, felizmente, não é isso que se passa comigo, mas eu abdiquei de uma coisa, e isto vai ser publicado, quero que seja publicado, quando for eleito tem que ser publicado, mas antes de eleito vai ficar aqui consigo e há de ser publicado. Estas são as minhas declarações de rendimento
não é dos últimos 5 anos, porque a última ainda está a ser processada, mas dos últimos 4 anos. Está em reais do Brasil. Mas eu posso lhe dar os dados, e isso depois você vê facilmente. Isso corresponde a vencimento, assim, médio, anual, bruto, de 200 mil euros. Quando? 200 mil euros. E deixou 200 mil euros para ir para a política? E eu deixei a minha atividade profissional, um cargo que desempenhava. Para além disso, por esses 200 mil euros, não, isso pode ficar consigo, Manel, pode ficar consigo. Abdiquei de tudo isso para me colocar neste projeto. Isto vem a propósito, às vezes, nas redes sociais, nós estamos sujeitos a críticas e eu vou ter muitas críticas, há algumas que naturalmente não responderei porque sei porque é que surgem as críticas, há outras que responderei e algumas críticas recentes surgiram por isso que somos todos iguais. Os políticos são todos iguais. Eu não sei se são ou não, eu sei uma coisa. Se o Manel me conseguir encontrar algum candidato a Presidente da Câmara que tenha feito isso, eu não sei se sabem qual é o salário de um Presidente da Câmara, mas um salário de um Presidente da Câmara... 3 mil euros por aí, não é? Eu estou a falar sempre anual, é importante falar anual porque senão... Estamos a falar de 60 mil? Não, é menos. É menos. O vencimento anda na ordem dos 46 mil, mais ajudas de custo vai aos 50 e tal mil, mas pronto, que seja, façamos 50 mil. Portanto, eu estou a abdicar de 200 mil euros mais outras benesses para um salário de 50 mil. Mas o que me preocupa não é esse salário, porque eu neste momento fiz outra coisa. Desde dia 31 de maio, que pedi à minha empresa, e para não misturar assuntos, disse assim: eu quero uma licença sem vencimento durante 6 meses. Eles só me a concediam se quisessem, mas concederam-me. E também não tenho problemas em mostrar-lhe, Manel, um mail, só espero, você vai vê-lo, mas não vai publicar, não. E no fim vai devolver-me, só para ver quem é que me enviou o mail, a dizer: obrigado por tudo que deu a este grupo, eu quero que seja feliz e faça o que gosta, mas gostaria muito, não posso deixar de o dizer, que continuasse connosco nestes novos desafios, em que pessoas como o senhor vão ser tão necessárias. Portanto, isto é de tudo aquilo que eu estou a abdicar, e é importante que as pessoas saibam porque é que eu estou aqui. Eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui por ataques pessoais, eu não me quero chatear com ninguém, eu nunca tive inimigos na minha vida, não quero ter inimigos na minha vida, e portanto eu estou aqui por um motivo, pelos cabeceirenses. É só isso que me move, e foi por isso que eu quis fazer esta parte. Muito bem, só para dizer que, no caso de Cabeceiras de Basto, um Presidente de Câmara ganha por mês, portanto, eu penso que isto é sem impostos, 3.200. Estamos a falar sempre portanto, brutos. Depois somamos isto por 14, 32 mil, 40, portanto, se calhar com as despesas de remuneração, os 50 mil. Pronto, estão aqui feitas estas contas. 3.271,75 vezes 14 meses e depois despesas de representação, 1.002,88 vezes 12 meses. Pronto, mas isto só para dar... como dizia o Guterres, é só fazer as contas. É só fazer as contas. Mas só uma coisa importante. É lógico que eu estou a falar destes valores, mas comparado com uma pessoa que recebe o salário mínimo, é indecente estar a falar destes valores. Isso aí Agora, eu só estou a falar destes valores para as pessoas perceberem o que me motiva a estar aqui. Eu estou aqui por cabeceiras. Nós muitas vezes pensamos que pode ser o dinheiro, no seu caso em particular, quando de facto fazemos estas contas, eu penso que a sua esposa ainda não lhe pôs as malas à porta, ou já? Não, a minha esposa durante estes 6 meses não entra dinheiro nenhum em casa, mas o que eu tenho de bom é que a minha esposa sempre tem sido minha companheira, compreendeu a situação e durante 6 meses vivemos do que temos, comparado com muitas pessoas é muito. Esse apoio familiar, Engenheiro Manuel Teixeira, é também importante para seguir esta luta, por exemplo. Isto é efetivamente uma luta, não é? Claro que sim, eu já disse aqui, a minha mãe inicialmente quase que me batia, entre aspas, a minha esposa não queria nada disto ainda agora, e cada vez mais ela nota que as pessoas falam barbaridades, coisas que não têm nada a ver. Mas já estava preparado para isto. Portanto, eu já estava preparado, mas sabe que eles não. É mais difícil. E para eles é mais difícil. Mas eu faço-os entender que estou aqui por um bem maior. E o bem maior são os cabeceirenses. Muito bem. Bom, amigo, explicada que está essa questão, e de facto, eu acho que, quer dizer, eu
para já nunca meteria naquilo que está a fazer, porque, enfim, eu tenho alguma dificuldade em tolerar alguns comentários que tenho visto, que acho que são. Mas isto parte a parte. Fazem parte. Sim, isto funciona contra o PSD, contra o Partido Socialista, contra o... Tem toda a linha, acho que a política às vezes atinge algum nível. Infelizmente fazem parte. Exatamente, e portanto não devia ser assim. Eu ainda ontem ouvi um candidato, por acaso do PSD, no município aqui próximo, em Vila Real, que me dizia que acreditava numa campanha limpa, muito honesta, e eu perguntei-lhe, está a brincar comigo ou está a falar a sério? Portanto, estas coisas não existem. Manel, deixa-me fazer uma inconfidência. Houve um candidato de um partido da oposição que me mandou uma mensagem em particular sobre uma coisa, disse, estava a brincar, não sei o quê. Eu disse, não, mas pode brincar à vontade. Eu não tenho problemas com brincadeiras, a vida faz-se de brincadeiras. Isso não me afeta. E deve ser levada a brincar. E deve ser levada também a brincar, às vezes, a sério a maior parte das vezes, mas a brincar muitas vezes. Mas foi o que eu lhe disse. Olha, eu só espero é que ao fim desta luta política, que é uma luta política que vai existir, que continuamos a ser todos amigos. Nós não estamos na política para ser inimigos uns dos outros. Nós devemos estar na política para ajudar as pessoas. É isso que me move, nada mais do que isso. Bom, amigo, vamos então para que são 18h29, para que possamos ter tempo até próximo das 7 para falar ainda de muita coisa. Portanto, esta questão das intempéries, é necessário que haja aqui uma atenção muito especial para isto, mas reparei também que o Engenheiro Manuel António Teixeira e o pessoal do PSD e do CDS também, porque isto é uma coligação, entenda-se, tem, como diria Santana Lopes, andado por aí, verificando obras, verificando as coisas como elas estão a correr, fizeram aqui em Cabeceiras de Basto, fizeram também no Arco de Boulho, onde as coisas são mais complicadas, porque aquilo que eu tenho visto e ouvido em algumas situações não vou dizer uma revolta, mas uma queixa por parte dos comerciantes que têm sido mais afetados no Arco, porque a obra até poderá ficar bonita no final, mas este esforço é superior àquele que passamos aqui no Campo do Seco, não é? É assim, o Campo do Seco, exatamente, é uma obra que tem imensos problemas. Eu vou-lhe dar só alguns, já que falou no Campo do Seco. Foi uma obra que foi construída. Uma das situações, as pessoas provavelmente não sabem, mas nós temos vereadores que foram eleitos por uma coligação, mas que são do PSD, e na altura era a Laura que estava lá, agora infelizmente não está, felizmente porque foi mãe, e parabéns à Laura. É uma boa notícia que é preciso gente para nós termos de forma. Exatamente. E portanto a Laura não está lá, mas está o professor Tó, que nos representa, e nós temos mantido diálogo com a Laura e com o professor Tó. E uma das coisas que foi pedida à Laura para questionar na altura era, quando se fizessem as obras no Campo de Seco, iam haver estacionamentos suficientes para toda a gente? E a resposta que houve do Executivo, sim, com certeza. Qual é a minha surpresa, e a surpresa de todos os cabeceirenses, penso eu, quando nós chegamos a qualquer hora do dia, não temos estacionamento, e entre as 12 e as 13, eu peço às pessoas para passarem no Campo de Seco. Pior do que isso, eu respeito muito os deficientes. Acho que toda a gente tem que respeitar os deficientes. Sabe quantos lugares para deficientes tem no Campo de Seco? 11. Por exemplo, nas obras... Isso é muito ou pouco? Eu acho que é muito para aquilo que é a necessidade do Conselho e para aquilo que são os deficientes. Nós teremos 11 pessoas deficientes que precisam periodicamente de estacionar o seu carro no Campo de Seco. Depois apanhamos, eu já ainda hoje vi uma situação de viaturas estacionadas num lugar reservado aos deficientes, que depois por não ter outros espaços exatamente, que são daquelas contornações muito graves. Mas é que se fosse só o Campo de Seco, mas nós não temos só lugares para deficientes no Campo de Seco, e muito bem. Temos nas obras novas que foram agora lançadas. Mas, por exemplo, e não estando priorizando este restaurante em particular, mas há um restaurante ali no topo da avenida, na Rua do Pinheiro, que foi feito. Tem 3 lugares de estacionamento. Dos 3, 1 foi para deficientes. À frente tem uma série de lugares, lá, nenhum para deficiente. Ou seja, não há qualquer organização. Se nós virmos, em 2030 vão terminar os carros a combustão, ou quase de certeza irão terminar os carros a combustão. Eu não digo montar postos elétricos em todos os sítios, mas as infraestruturas para eles deviam ficar incluídas. Quantas tem no Campo Seco? Uma. Abastece 2 carros. Estão os lugares sempre ocupados e quase ninguém abastece.
Ou seja, não há organização nisto tudo. O mesmo se passou com a Rua do Pinheiro, o mesmo se passou com a Rua Jerónimo Pacheco. Às vezes até defendo os parcómetros, que é para ver se aquilo... Não sei, eu os parcómetros não digo, acredito nos parcómetros se houver um tempo em que, por exemplo, um parcómetro em que durante 2 horas ninguém paga. Isso aí talvez. Menos do que isso acho complicado. Mas poderá ser uma solução. Mas voltando à Rua do Arco, à Avenida Capitão Elísio de Azevedo. A obra começou sem falarem com ninguém, fizeram barbaridades em termos de projeto, quiseram fazer uma praça, dizem, e as pessoas até reconhecem que faria falta, mas para as festas do Arco, que decorrem uma vez por ano, durante um mês, e fica um espaço completamente desperdiçado, que o foram roubar aonde? Aos carros. É lógico que os carros, cada vez mais os carros deveriam ser retirados dos centros das vilas, mas nós sabemos que não é isso que acontece. E, portanto, é uma obra mal pensada. Para além disso, fizeram a obra, já fizeram alterações, porque depois sofrem a pressão que deviam ter sofrido antes se mostrassem o projeto, já substituem parques infantis por alguns estacionamentos, já têm que destruir o que está feito, e isso com o quê? Com o dinheiro dos contribuintes. E, portanto, é uma barbaridade o que está a ser feito em relação às obras todas neste momento. Das entradas da vila de Cabeceiras, da Vila Sede e da Vila do Arco do Baúlho. E espero que no futuro, connosco não vai ser assim. Todas as obras vão ser planeadas, vai ser dialogado com as populações antes de se executar alguma obra. É certo que muitas vezes fazem isso porque têm que recorrer a subsídios da Comunidade Europeia, mas se fizerem com tempo, se planearem, não é preciso fazer a correr. Vi uma outra preocupação, também sua e da própria Comissão Política, relativamente a uma questão que tem a ver com empregos na Câmara Municipal. Sim, aí a preocupação até tem sido de outras forças políticas. O próprio IPC, sim. Podemos dizer o nome deles, não há problema nenhum. Claro, nenhum. Pelo menos eu posso. Não há problema nenhum. E, portanto, também tem sido uma preocupação do IPC, já me fizeram algumas contas, nós estamos também a aguardar que o IPC, enfim, vá dizendo alguma coisa, até porque estamos à espera dessa candidatura de Jorge Machado, que será uma realidade, será uma questão de tempo, digo eu. Mas é uma preocupação não em conjunto, mas conjunta. Já falou em 2 temas, vou começar por um. Os empregados municipais. Há uma coisa interessante, eu assisti à Assembleia Municipal pelas redes sociais e assisti ao Presidente da Câmara e aos vereadores, muito escandalizados por lhe falarem em números, que os números é tudo mentira e tudo mais. Acredito que sim. Acredito que os números que foram falados não correspondam àquilo que é a intenção do município. E, portanto, eu isso não ponho em causa. Não ponho em causa nem a palavra de uns, nem os números dos outros, não ponho isso em causa. Mas eu, como sou da área de matemáticas, da área científica, gosto muito de trabalhar com números visíveis. E depois há vários números. E, por exemplo, saiu na última reunião de Câmara, saíram os números, saíram relatórios consolidados da Câmara Municipal e das entidades a ele ligadas, e saem que a Câmara Municipal tinha a 31/12 335 empregados. Já não bate certo com aquilo que foi dito na Assembleia Municipal, mas pronto, é o que é. Está publicado e toda a gente tem acesso através dos avisos editais, e espero que, por eu não dizer isto, que não desapareça, porque uma das vezes que estive aqui disse que tinha sido convidado, certamente por engano, por ter sido vereador há muito tempo atrás, e depois disso nunca mais recebi nada. Portanto, espero que nos avisos editais continue a aparecer tudo normalmente. Mas nos avisos editais aparece um despacho, que é o despacho número 46 de 2021, de 1 de junho de 2021, portanto com 17 dias, que diz assim: temos 340 empregados. Ok? O Presidente da Câmara Municipal, na Assembleia, disse que iriam ter, a proposta era para terem 397, ou seja, 340 menos 397 menos 340 dá 57 novos funcionários, pelo menos que não fazem parte das listagens. É certo que estão concursos a decorrer.
Estranhamente, alguns deles já desde 2019. Não sei porque é que ainda não entraram essas pessoas. Porque é que têm que entrar este ano? Não percebo. Seriam 15. Mais 15 dos concursos que estão a decorrer este ano são 30 pessoas. Mas ainda sobram 27. Estas 27 para quem são? Eu daquilo que tenho tido conhecimento e é a informação que me chega, é que está a haver muitos estágios. Não sei se estes 27 será para estes estágios. E estes estágios são para pessoas a trabalhar a meio tempo, mas sempre com uma promessa. É a meio tempo até outubro, mas em outubro é que vai ser. É quase como o Sporting. Este ano o Sporting foi, mas andou 17 anos a dizer isto qualquer dia vai ser. E isto... E parabéns aos sportinguistas por terem sido campeões. Espero que sejam campeões muitos mais anos. Eu tenho aqui um amuleto da sorte. Eu sei, você é benfiquista. E eu sou benfiquista, ele e o nosso amigo André também. E é o salutar disto tudo. E a política também devia ser assim. É que nós, não se é formos todos... Foi, não? Não, eu sou portista, mas não sou um portista nem filiado, nem coisa que apareça. Mas só para dizer o seguinte, 27 estágios. Em princípio serão só até outubro, até meio tempo, mas após outubro é que vai ser. Isto não tem cabimento nenhum. Não, isto eu não digo que seja uma troca de favores, porque isso era gravíssimo. Não acredito que seja uma troca de favores. Mas soa muito mal. É uma situação que soa muito mal. Quanto ao IPC e ao aparecimento do IPC, como é lógico, será natural que o IPC apresente candidatura, até porque já vamos falando e vamos ouvindo as pessoas, e certamente que o IPC vai apresentar candidatura e acha certamente que vai ter bons resultados. Felizmente para nós, aquilo que temos notado no convívio com as pessoas e aquilo que nos tem chegado a nós é que provavelmente esse projeto que teve muito apoio durante bastante tempo, e bem, agora não terá tanto apoio assim. E portanto, é importante sabermos o que é que nós queremos para as próximas eleições. E para as próximas eleições, o que é que nós queremos? Queremos ganhar, como é lógico. Então... olhando para os resultados passados, não vou a 2013 porque foi uma circunstância diferente, mas nós, em 2009, tivemos 2.856 votantes e em 2005, ainda com o Major Francisco Basto, 3.969. Na segunda votação dele, que foi muito... E se voltarmos 4 anos atrás, então a diferença é abismal. Exato, mas vamos pegar... É dos melhores períodos em termos de votação. Sim, mas eu não quero ir tão atrás nem tão à frente. Pegando nesta última do Major Francisco Basto, 3.969. Nós com estes votos, 3.969, se conseguirmos que os sociais-democratas e os democratas cristãos voltem, nós ficamos com uma possibilidade de discutir o resultado com quem está no poder neste momento. Portanto, eu acho que era importante as pessoas que apoiaram outros projetos, que apoiam outros projetos e que acham que é preciso alguma mudança, que olhem e que digam assim: onde é que está a força neste momento? Qual é o verdadeiro voto útil neste momento? E eu acho... Falava-me há bocadinho das eleições de 2009, é isso, não é? 2009, exatamente. Tinha 2009, 2.856 não, 2009 foi com Luís, são 2.856. 2005 foi a última candidatura do Major Francisco Basto, 3.969. Em 2001, que concorreram os partidos separados, portanto o PSD e o CDS, no conjunto dos dois foi 4.960. Também há um dado interessante sobre eleições, Manuel, que é o seguinte: nas últimas de 2017 houve muita gente que disse que o PSD que teve muitos votos que foram para o PS. É claro que há alguns que declaradamente fizeram isso, ou que foram não declaradamente, mas fizeram isso. Mas há uma coisa interessante: nós em 2013 tínhamos 17.116 eleitores residentes na altura, de acordo com os dados da Pordata, que costuma bater certinho, muito próximo da realidade, tínhamos 16.364
residentes. Ou seja, havia aqui uma diferença de 752 que não se percebia onde é que estava. Mas em 2017 tínhamos mais eleitores, 17.170, e residentes tínhamos menos, 15.819. E em 2020 ainda temos menos, 15.526, ou seja, 1.351. O que é que aconteceu a estes eleitores? Será que foram votar? Será que vieram cá de propósito de votar? E alteraram aquilo que seria esperado? Portanto, muitas vezes as pessoas também fazem análise dos números de uma forma muito simplista. Temos neste momento, penso, 15.600 habitantes, é pelo menos aquilo que os dados da Pordata nos indicam, mas penso que mantemos os 17.170 eleitores inscritos. Pelo menos para as presidenciais, assim, estava perto disso. Exatamente. Portanto, há uma coisa muito esquisita em relação a isso, até porque a maioria dos nossos imigrantes estão na União Europeia. Na União Europeia, se calhar, muitas vezes as pessoas não sabem, mas têm que declarar os impostos no local onde residem e, portanto, têm que ter cuidado com isso. Mas o mais importante é saber quem é que vem votar nessas alturas. E acho muito bem que os temos 16.930 em 2000, perto dos 17.000. Sempre é muito mais, estamos a falar de 1.500 eleitores que podem fazer toda a diferença. Exatamente. Mas diria-me que as pessoas que vivem fora devem declarar... Não, isso tem a ver com questões questões fiscais e, portanto, cada um deve ver, mas tem que ter atenção, eu também vivi fora, tinha que declarar os impostos no país onde estava, mas era totalmente diferente fora da União Europeia. Dentro da União Europeia é um bocadinho diferente. A Suíça não é a União Europeia, mas os outros países são todos a União Europeia. Espanha, França. Temos alguma situação de que muita gente pode estar a trabalhar em França, mas as empresas serem portuguesas. Portanto, também há. Temos aí uma série de enigmas. Exatamente. Mas por isso, mas esta série de enigmas que muitas vezes as pessoas olham para os números de uma forma assim muito superficial e dizem foi isto e não olham para eles em pormenor. E é por isso que eu gosto de números. Gosto muito de números, que é para as coisas baterem certas e não haver dúvidas. E a matemática é uma ciência exata, portanto... Quase exata. Também a matemática não é 100% exata. O mais um é 2. O mais um é 2, mas há umas variâncias. Quem entrar em pormenor na matemática vai ver que tem assim umas pequenas... Mas, e agora eu assim malzinho, 3 mais 1 não foi 4. Não foi. Não. Isso é outra história. Exatamente. Amigo, vamos continuando. Portanto, e estávamos a falar desta questão da Câmara Municipal. Eu vi as contas assim por alto e estava confuso, continuei a ficar, portanto não percebi grande coisa. Sei que este tema foi discutido. Portanto, o que é que temos aqui na realidade? É a oferta de empregos, a oferta de empregos que possam ser catalisadores de votos, é isso? Não sei, espero bem que não. Eu acho que hoje em dia as pessoas, e principalmente os jovens, já têm uma capacidade para perceber se estão ou não a ser enganados. E há uma coisa mais importante que os jovens também têm. Os jovens pensam muito no futuro e têm que pensar. Porque eu faço parte, e o Manel mais ou menos, nem tanto, mas faço parte de uma geração de ouro. Nós tivemos tudo. A minha geração, um pouco mais atrás, ou um pouco mais à frente, teve tudo. E infelizmente para as novas gerações, com aquilo que tem acontecido nos últimos anos, vai ser um pouco mais difícil. E por isso é que os governantes têm que lutar pelo futuro deles. E isso é o que nós vamos fazer, com verdade. E portanto, é muito interessante, é lógico que neste momento, que possibilidades é que têm os jovens cabeceirenses de arranjar emprego, a não ser na Câmara, na Basto Vida, numa associação que também, há algumas também dão emprego. Onde é que eles têm possibilidade? Não têm possibilidade. Quais são as empresas que vêm para cá criar emprego e emprego de qualidade? E porquê é que não vêm para cá? O que é preciso para investir? Eu ouvi dizer que algumas empresas quiseram vir para cá e lhe foi recusado, não sei se é verdade ou não, mas há uma coisa que eu sei, e isso está nas nossas propostas, é que as zonas industriais que nós temos cá foram muito úteis, e são muito úteis, mas são para as empresas que nós temos aqui a nível local. Mas para trazer empresas de fora, de média ou grande dimensão, as nossas zonas industriais não estão minimamente preparadas. E, portanto, é necessário nós arranjarmos, pensarmos... E teremos, quando muito, permita-me isto, teremos, quando muito, as zonas industriais de Olela Basto e de Santa Senhorinha e de Refojos, como zonas de excelência, porque o resto, como diz, quando vamos
à Ranha, quando vamos a São Nicolau, quando vamos a Cavés, eu não estou a ver uma empresa de renome que tenha que transportar mercadoria a fazer aqueles... Neste momento não. Não fazem. Mas se nós pensarmos em políticas de futuro, se calhar no futuro, quem sabe? Porque podem-se criar acessibilidade. Está prevista a variante do Tâmega ser concluída no PT. Não, mas agora está prevista porque até 2030, não é? O governo português, estes governos portugueses atuais e o município estão sempre à espera de fundos comunitários, pensando que os fundos comunitários também não são impostos nossos. São impostos nossos também. As pessoas podem não saber, mas o dinheiro que vem da União Europeia muitas vezes vai daqui para lá primeiro. É lógico que neste caso, como aconteceu a pandemia a nível mundial e europeu, recorreu-se a dívida, que também vai ter que ser paga por todos. E, portanto, o dinheiro, seja europeu, ou seja nacional, ou seja municipal, tem que ser sempre muito bem aplicado, porque são os nossos impostos que pagam tudo isso. Mas a variante do Tâmega está prometida há 30 anos. Nos últimos 10 anos também foi prometida várias vezes. Agora está no plano 2030, salvo erro. No plano, sim, 2030. Plano 2030. O PNI é o plano de... É o PT 2030. Exatamente, é isso. Só para dizer, porque é que não se pensa a variante do Tâmega, em vez de terminar no Arco, continuar, por exemplo, até Vieira do Minho? E isto posso lhe dizer que eu não estou quieto. Eu falo com outros presidentes de Câmara, eu falo com outros países, não estou quieto. Eu estou a trabalhar pelos cabeceirenses, estou a trabalhar por cabeceiros. E Vieira via isso com bons olhos, de prolongarmos a variante do Tâmega até Vieira. Prolongando a variante do Tâmega até Vieira, podemos criar... Só quem já fez aquela estrada, e há muitos anos atrás, como o Engenheiro Manuel Teixeira sabe muito bem, a ligação a Braga era primordial aqui, pela zona de Vieira do Minho e da Póvoa de Lanhoso. Portanto, aquela é o tipo de chamada estrada Yes-Man. Portanto, e porquê é que nós não podemos lutar por isso? E a nossa relação com Roças, por exemplo, é enorme. Próximo, enorme. Tal como temos com Salto. E nós temos temos muita relação de proximidade com Mondinho. Exatamente, com Mondinho de Basto. Mondinho de Basto fez agora a variante, uma parte da variante de Tâmega. Para onde é que vão agentes de Mondinho de Basto neste momento? Para Celúrico de Basto e para Amarante. Para Amarante. Portanto, Cabeceiras cada vez fica mais isolado. Porquê é que não puxamos para cá Vieira? Apesar dos licenças acharem que fica lá, não ficam. Vão para o lado de lá, porque aquilo é uma passagem. Porquê é que não puxar? Porquê é que não centralizar a Cabeceira se temos hipótese de fazer isso? Mas isso são outros aspectos que iremos falar em pormenor. Nós temos quase 500 medidas para apresentar ao longo dos próximos meses. Hoje queria apresentar algumas, mas temos quase 500 medidas. Então vamos lá avançar para as medidas. Algumas considero importantes. Estava aqui a ver uma que tem a ver com o CROAC, portanto, dos animais, um centro de recolha de animais de companhia, é assim que se chama. Eu vi muito recentemente o Rafael Pinto com uma crítica, ou pelo menos uma tomada de posição relativamente à Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, porque lhe foram feitas chegar algumas imagens da bicharada aí toda espalhada, e isto é um facto. Eu vejo, portanto, passam-me sempre aí alguns amigos de quatro patas a volta e meia a cumprimentar-nos, que até nos sobem ali para os sofás, e a gente tem que os convidar a sair, eles ficam chateados quando são postos lá fora. Portanto, mas vemos aí muitos animais errantes, esta é a verdade. Os gatos não são tão perigosos, mas os cães podem ser. Podem ser, e não é só a questão de serem perigosos ou deixarem de ser perigosos. Nós temos cuidado dos animais. Exatamente. Por isso mesmo também, até porque a lei, quando foi agora aprovada muito recentemente, embora sem definição para entrar em vigor esta proibição dos animais em cativeiro em gaiola, portanto, nós temos ainda muito a fazer naquilo que já está aprovado há muito tempo e que nunca foi seguido. Exatamente. E então a proposta da coligação fazer... Não, a proposta é assim, a proposta existe, porque eu não sei se vai a tempo ou não, porque já foi definido pelo Executivo Municipal, e aliás tinha que apresentar a candidatura, mais uma vez candidatura... Já um subsídio, um apoio financeiro. É uma candidatura a um programa de concessão de incentivos financeiros, que é um despacho de 2018, portanto a Câmara tinha que apresentar a proposta em 2018. Só que recentemente foi a uma reunião de Câmara o projeto. É lógico que nós não temos dados, não conseguimos ver os metros quadrados, não há pormenor para vermos isso. Mas daquilo que é possível retirar, primeiro, vai ser colocado num local, que é a Baldosa, que tem uma série de casas próximas. Como é lógico que isto liberta cheiros. Eu estou a ver aquelas pessoas a apanhar com estes cheiros
tendo lá uma quantidade considerável de animais. Porquê é que não foi para Vinha de Mouros, onde nós já temos lá animais? Os cavalos. É uma questão que eu coloco. E seria, se calhar, até a oportunidade de dar vida a um espaço que está aparentemente morto, exatamente, não é? Exatamente. Há mais formas de dar vida àquele espaço que já vou lá chegar quando falar aqui em proposta. Mas essa é uma. Depois, olhando em pormenor para as boxes dos animais, nós, de acordo com aquilo que é a lei, diz que um animal com mais de 28 quilos tem que ter num recinto fechado 6,40 metros quadrados e daquilo que dá para ver, só temos cerca de 3 metros quadrados. Ou seja, dá para um animal de até 16 quilos. Ou seja, nós estamos a fazer uma coisa a pensar em quê? Em que animais? Cachorrinhos? O que é que você vê abandonado? O que é que você viu abandonado nas imagens? São cães de as grande imagens porte. Eu também as partilhei. São cães de grande porte. E posso lhe dizer que já tive uma reunião com o Rafael Pinto, não é em confidência nenhuma, mas já tive uma reunião há uns meses atrás com o Rafael Pinto, porque este projeto, eu sempre disse, está aberto a todos os partidos. A todos os partidos. Lembremos que o Rafael Pinto é do PAN, Partido Animais e Natureza, portanto, para quem não sabe, é um jovem natural de Canedo, em Celúrico de Basto. Nós, coligação, só fazemos com o CDS, mas estamos abertos a pessoas de todos os partidos, porque achamos que é importante para o desenvolvimento municipal e regional. Mas porquê é que nós estamos a gastar uma pipa de massa, desculpa o termo, para não servir? Isto é como as obras. Não se tem planeamento. E é isso que nos entristece, e se formos a tempo ainda vamos modificar isto. E uma das coisas que também vamos modificar é que nós vamos querer um provedor municipal. E este provedor municipal vai estar à disposição de todo o cidadão, vai estar à disposição de todos os idosos e vai estar à disposição de todas as pessoas que vejam maus tratos animais ou abandono animal. Muito bem. Outras propostas que queira... não temos muito tempo, temos 6 minutos para isso, portanto vamos aproveitar. Então vamos tentar fazer isto rápido. Primeiro, os projetos têm que ter... E teremos, atenção, mais oportunidades para falar com todo o gosto, até porque vamos ter muito para discutir, 500 propostas. Claro. Dá para vender muito peixe, como eu costumo dizer. Exatamente. Vamos lá então. Primeiro, os projetos têm que ser feitos com planeamento e diálogo. Não há outra forma de fazer os projetos e as obras recentes demonstram que tem sido feito o contrário e nós não queremos que isso aconteça no futuro. Depois, nós queremos promover o combate à solidão e envelhecimento. Há muitas formas de fazer isso, mas as pessoas às vezes não sabem, mas há empresas de economia social. Aqui neste município acho que nunca apareceu nenhuma. Mas são empresas que estão vocacionadas para isto, para, por exemplo, melhorar as condições das habitações, o apoio às pessoas, há uma série de situações. Nós vamos apostar nisto. Nós vamos ter um gabinete, já existe, de investidor, mas nós vamos ter um gabinete de apoio ao investidor nacional e internacional para trazermos para cá, de verdade, empresas de dimensão e empresas tecnológicas, porque é o futuro. Eu já estou em diálogo com algumas câmaras portuguesas no estrangeiro e, portanto, isto é um projeto que vai avançar quando ganharmos e que também, se acontecesse um inesperado de não ganharmos, iria colocar-me à disposição para partilhar isto com outros. Depois já falei das zonas industriais. Nós nas zonas industriais temos que criar forma de trazer para cá outras empresas, para as pessoas não estarem só dependentes do emprego no município, na associação, na Basto Vida, seja lá onde for. Nós neste momento, os dados de abril do Instituto de Emprego dizia que tínhamos 739 desempregados. Nós, se criarmos 1000 empregos, destes 739 desempregados, nem todos vão querer trabalhar ou poder trabalhar, toda a gente sabe disso, mas que estejam 500 pessoas afincadamente à espera de emprego. Nós, se criarmos 1000 postos de trabalho, conseguimos dar emprego a toda a população e conseguimos ir buscar pessoas fora, que é aquilo que nós precisamos para o município neste momento, porque senão estamos constantemente a perder população. Depois, dar continuidade ao trabalho começado pelo Dr. China Pereira, muito bem começado pelo Dr. China Pereira, de classificação do Mosteiro de São Miguel de Arfoz como Património da Humanidade e promover a Estátua do Basto. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem certamente, mas se calhar os mais jovens certamente que sabem, porque eles hoje em dia estudam e veem isto tudo. Mas o Basto personifica a raça das gentes da região. Um guerreiro lusitano. Um guerreiro lusitano. Lusitano mais ou menos, sim, mas um guerreiro.
As pessoas podem... Não me ia falar em espanhóis, pois não? Não vou falar em espanhóis, não. Longe disso, embora nós, parte, sejamos oriundos de espanhóis, isso aí não temos como fugir. A mãe do Dom Afonso Henriques, por exemplo. Exato, mas não podemos fugir. Mas está tudo bem. O pai, sim, desculpa, sim. o pai, a mãe não. Nós temos que pensar em dignificar aquela estátua. Tem uma lenda à volta dela. Nós temos que valorizar essa lenda. E tudo à volta do basto tem que ter outra valorização. E, portanto, nós vamos colocar o basto no local certo. O que é que seria o local certo? Definitivamente aquele não é o local certo. Aquele não é o local certo. Aquele não é o local certo. Eu vi já, uma altura até vi umas imagens que apareciam o basto no centro da praça. Certo. Mas também não exageramos. Uhum. Eu não vou entrar em pormenores sobre o projeto para aquilo. O projeto está em mente, está preparado, mas é colocar o basto num local que tenha a ver com a sua história. Digno. Que tenha a ver com a sua história, porque tem uma história, a lenda do basto tem uma história por trás, e portanto o basto tem que estar junto a essa história e tem que ser dignificado. Qualquer visitante que chegue a Cabeceiras, nós sabemos que não pode ter sido, mas não foi o basto, a estátua pelo menos, que deu origem à região. Mas porquê é que nós não valorizamos o basto que tanto representa a região, e principalmente Cabeceiras de Basto? E portanto nós vamos dignificar o basto, nem que para isso seja necessário demolir aquele edifício que está lá. Portanto, isso é uma coisa que vai ser estudada. Nós não faremos nada sem falar com... Estava a falar daquilo que muito vulgarmente se foi, e peço desculpa pela expressão, mamarracho. Certo. Exatamente. Nem que, eu não estou a dizer que vai ser. Estou a dizer que isso tem que ser estudado por quem sabe, e quem sabe são os arquitetos, são os engenheiros, e como é lógico eu sou engenheiro, mas não me vou meter nisso em termos de projeto, mas são essas pessoas, são os cabeceirenses que têm que olhar para uma maquete e dizer: concordo com isto, vamos avançar com isto, vamos dignificar o basto, vamos pôr um mosteiro de frente para nós, vamos dignificar aquela praça. Há também, de facto, uma situação que eu diria que já foi alvo de discussão também. Quem vem, enfim, na Praça da República... Está sempre de costas. Exatamente. Está sempre de costas. Está de costas para o mosteiro e não está de frente para o basto. Isso deve funcionar em sentido oposto. Está de costas para o mosteiro e não vê o basto. Essa é uma discussão que já muitas vezes se foi tendo, mas continua enfim, igual. Mas depende da Câmara Municipal a alteração. Claro. Não depende da Câmara Municipal, depende de iniciativas. Exatamente. É preciso iniciativas. E eu estou cá para ter essas iniciativas. Até ao momento não tenho visto esse tipo de iniciativas. Eu estou cá para ter iniciativas, juntamente com toda a equipe que irá trabalhar comigo. As pessoas já sabem qual é a minha vontade, sabem que eu trabalharei sempre em equipe, nunca trabalharei individualmente, e portanto qualquer projeto que apareça, como por exemplo, para mudar um pouco para o arco, nós temos que fazer um reordenamento do trânsito rodoviário na Rua 5 de Outubro. Não sei se lhe diz alguma coisa a Rua 5 de Outubro, mas é a rua que dá acesso à Ponte Velha. Se passar lá, você não... Se vier um carro em sentido contrário, esqueça. Exatamente. Certo? Até chegar no outro carro. Mas temos a Rua do Arco, que também precisa da revitalização. Mas a Rua do Arco só tem um sentido, portanto, e vai continuar a ter... Claro. Mas agora tem a outra avenida ao lado. Mas nós queremos revitalizar, porque a maioria das casas da rua estão abandonadas. E nós queremos revitalizar. É uma zona histórica, uma zona muito bonita. Muito bonita. Exatamente. Mas nós queremos revitalizar. Que outrora foi cheia de empresas, de serviços. Exatamente. E aquilo foi fechando e... Mas nós queremos revitalizar e vamos revitalizar. Mas não vamos fazer isso sozinhos. Vamos preparar um projeto, apresentar aos arcoenses. Os arcoenses vão definir se é aquele o melhor projeto, como é lógico que não vamos ter 100% de pessoas a pensar da mesma forma, mas desde que tenhamos uma maioria ampla, vai ser aquele o projeto que vai ser implementado. Depois, há uma coisa muito importante que tem a ver com o apoio ao associativismo, quer no desporto, quer na cultura. Estávamos a falar de Vinha de Mouros. Não sei se sabe, mas agora tem também lá um campo de ténis.
que foi lá colocado, feito, onde foi gasta verbas. Sabe quantas vezes já foi utilizado, desde que foi inaugurado ou desde que está pronto? Há um campo de ténis lá em cima? É bom, olha, grande admiração, acho que nunca foi utilizado. Eu não sabia. Agora tem um campo de ténis. Esse campo de ténis era cá em baixo. Tem no colégio, só que no colégio não pode ter cobertura porque é um monumento histórico, mas lá podia ter uma cobertura. Você chega ao inverno, quantos tenistas nós já temos? Temos mais de 100 tenistas, pelo que sei. Aliás, eu estive aqui há dias numa iniciativa com os miúdos, tinha aqui o nome de alguém que entretanto passou, mas sei que era um dos responsáveis do clube de ténis. O responsável é Paulo Teixeira, o Paulo Machado, Pedro Teixeira, tudo mais, mas o Paulo tem feito um trabalho excepcional. Mas chega ao inverno, onde é que ele vai treinar? Onde é que vai preparar as pessoas? E nós temos miudinhos, pessoas com terra idade a aprenderem ténis, e é assim que podem sair daqui futuros tenistas profissionais. E isso é importante, porque nós, se tivermos grandes tenistas profissionais, eles certamente não abdicarão das suas raízes e certamente que irão ganhar com isso e certamente que irão investir aqui. Portanto, tudo isso é importante. Depois, falando, por exemplo, no Atlético Cabeceirense. Saiu recentemente que o Atlético Cabeceirense está a pensar a regressar. Com um grupo de jovens, muito bem. Extraordinário. Eu apoio. Eu já demonstrei o meu apoio a algumas pessoas que estariam ou por trás ou ao lado desse projeto. Terão todo o meu apoio, até porque eu já fui sócio do Atlético Cabeceirense e quero voltar a ser. Mas junto com isso, houve uma sessão pública eu estive lá. em que o Manel esteve lá, onde viu as imagens do estádio municipal, que tem o nome do saudoso António José Queiroz Gomes Pereira. Não sei se reparou nas imagens do que é que está lá. Aquilo foi dito que era para incentivar, para ajudar o Atlético Cabeceirense. Vai ajudar o Atlético Cabeceirense? Que eu saiba, não. Aquilo é um centro desportivo, será? Centro desportivo? Não, mas eu não percebo como é que é um centro desportivo, porque nas imagens que estão lá, sei que o valor daquilo há de ultrapassar em muito 1 milhão de euros, ou se calhar até os 2 milhões de euros. Cobertura nova, só pela maquete. Cobertura nova das bancadas. É essencial. Dois balneários. Aquilo é para quê? Nós vamos pôr o Atlético Cabeceirense na primeira divisão nacional? É isso que nós queremos? Se é, ótimo. Quem me dera a mim ver o Atlético Cabeceirense a ganhar ao Futebol Clube do Porto. O problema é que eu acho que aquilo não será só para o Atlético Cabeceirense, não é? Mas como é que você sabe? Onde é que está a política desportiva do município? Isso aí é outra questão. É que eu não a conheço, a política desportiva. Um projeto daquela envergadura, eu entendo... Exatamente, um projeto daquela envergadura, eu entendo que é para muito mais do que... Até porque o Atlético Cabeceirense, neste momento, o que é que o Atlético Cabeceirense tem? Nada. Mas porquê é que a partir do momento que o Atlético entregou o campo ao dono, que é a Câmara Municipal, o Atlético tem ali uma dificuldade muito grande no futuro em ter espaço, porque pode não ser concessionado ao Atlético. Claro, mas a Câmara, como tirou a concessão ao Atlético, que disse que era para revitalizar o campo, só que eu tenho aqui algumas fotos. Se você for lá hoje, vai ver o campo, cheio outra vez, cheio de tudo menos relva. Mas voltando à maquete, vejo lá uma pista de tartan, porque nós temos lá uma pista de atletismo. Até porque aqui há dias andava lá alguém a fazer umas limpezas com umas gruas, portanto eu sei do que é que está a falar. Temos lá uma pista de atletismo que está em terra ou um pouco mais. Pelo que dá a entender nas imagens, tem uma pista de tartan. Mas é para quê? É para atletismo? Mas o atletismo é só correr? E não tem salto em comprimento, não tem salto em altura? E onde é que estão essas instalações? Ou seja, foi-se a apresentação do Atlético, e muito bem, em vez de dizer, meus caros, nós estamos convosco e damos-vos este apoio, que tem que ser equitativo relativamente a outras associações desportivas do concelho. Até porque os nossos amigos do Desportivo de Arco do Olho já olharam para isto com... Não, e têm razão, e os de Cavês, e porque não os do Outeiro, que também já tivemos o Outeiro, o São Nicolau, porque não todos eles. Portanto, todos, o Alvite, que tem feito Mas, Rogério, explico uma coisa, porque assim, a situação do Atlético Cabeceirense eu conheço bem, e o meu amigo também a conhece. O Atlético foi um clube que eu me recordo ter estado histórico e ter estado na 3ª Divisão Nacional. Sim. Antes disso, eu tive a oportunidade aqui há dias de partilhar até aqui uma história em 4 atos do nosso amigo o engenheiro Francisco Campilho. Quando olhamos para aquele tempo, percebemos que outrora o Atlético foi uma instituição independente. Também, muito representativa, mas também, portanto, essa é a questão que se coloca neste momento, porque o espaço é da Câmara Municipal e quem quer que para lá vá estará sempre, claro, enfim, e muito bem, dependente do município. Eu conheço algumas situações,
em termos desportivos noutros locais, em que há clubes que estão nos campeonatos de Portugal e que não têm espaços e que têm muitas dificuldades com os municípios, portanto. E estas coisas vão ser sempre assim. E pergunto-lhe, então, nesse sentido, o que é que queremos em termos desportivos para aquele espaço? Uma política municipal que diga o que é que vai, quem é que vai para lá. Que não existe ainda. Que não existe e que diga quais são as associações desportivas que vão utilizá-la, que tipo de desportos é que se vão lá fazer, quando e como. Portanto, o que significa que pode não ser só o Atlético a cabeceira-se em instituição, personalidade jurídica, mas pode ser a Contacto, por exemplo. Vamos que há várias, por exemplo, falou na Contacto, vamos que a Contacto quer mudar-se para lá. Então o estádio não tem que ser pensado para ter lá o futsal. Exatamente, que é completamente diferente do que lá está agora, não é? Então tem que haver uma política desportiva antes de se anunciar uma obra. Ou a obra só se anuncia porque daqui por 2 meses e meio vai haver eleições. Não sei se é isso, mas se for, é mau, porque e isto é o que tem acontecido sempre no passado. Se as pessoas querem continuar a acreditar em histórias da carochinha, eu acreditei até aos meus 6 anos. A partir dos 6 anos deixei de acreditar em bebés via cegonha, Pai Natal e tudo. Pai Natal e tudo. Se querem o melhor para eles, tem que se começar a pensar de outra forma. Muito bem. Bom, amigo, mais algumas, só algumas muito rápidas. Tem que se ter um plano de manutenção e recuperação da rede viária municipal. Tem que se pensar nos custos de especialização tecnológica. Porque antigamente isto era dado nos politécnicos, agora pode ser dado, por exemplo, no colégio, que é outro instituto, outro estabelecimento estabelecimento emblemático do Conselho, e que não se pensa em nada disso. De tal forma emblemática que até se criou a Associação dos Antigos. Exatamente. Vai tendo aí e do qual eu também sou sócio. Pronto, então do qual eu também sou sócio. Do que é que estou a falar. Exatamente. A fibra óptica tem que chegar a todas as freguesias. E isto, a Póvoa de Lanhoso já conseguiu isso, portanto não é difícil. Já falei do cargo de provedor municipal para cidadão, idoso e animal. O posto médico de Cavés tem que se manter e alargar o horário de atendimento. A dependência bancária no Arco de Baúlha. Os arcoenses e os vilanonenses, eu vejo-os ali, eu costumo ir tomar café sempre perto do Santander, deixando a publicidade. O daqui ou o Santander do Arco? É, por aí. E vejo pessoas do Arco, pessoas de Vila Nona, a terem que se deslocar aqui, quando poderiam ter uma dependência mais pequena, seja o que for, e nós iremos lutar afincadamente. Sabe para que eu aí gostava de lançar uma questão, e na altura do hipotético encerramento e que depois se concretizou, vi muita gente que se queixou daquilo, mas eu pergunto, e tinham conta no Santander? Podem não ter, mas por isso é que existe. Se calhar a necessidade é uma máquina ATM, não mas tanto por isso é que existe o poder municipal. Por isso é que existe o poder municipal. Sabe uma coisa, Manel? Há uns anos atrás, o Tribunal esteve para fechar. Exatamente. Sabe o que é que aconteceu? Todas as forças políticas de então se uniram. Uniram-se, exatamente. Certo? Eu recordo-me desse. O Dr. Tosé Fraga uniu-se. Nessa altura eu era vereador juntamente com ele. Todos nos unimos. Eu recordo-me desse período. Todos nos unimos. E temos um edifício de que nos devemos orgulhar. E todos. toda a gente procurava ir a este tribunal. Não é bem assim que funciona, mas se calhar também não procurava. Mas o poder político tem que ter essa intervenção. Mas isso é um serviço público. O serviço privado sabemos que funciona na Mas ótica o bancário acaba por ser um serviço público. É privado. Se tivermos a Caixa Geral de Depósitos, não é privada, mas tem que fornecer um serviço público. Eu dou-lhe um exemplo em Serva. A Caixa Geral de Depósitos estava lá, saiu, foi depois para lá o Crédito Agrícola e também saiu. Portanto, eles continuaram na Caixa Geral de Depósitos e, portanto, nessa altura, os depósitos são efetuados e as contas que lá estão nem justificam a presença da agência. Mas então, Manel, vamos falar com os arcoenses todos, vamos dizer qual é o problema, vamos arranjar uma entidade bancária. Eu ouvi mais do que isto e não vou aqui dizer publicamente. Sim. Eu percebi que instituições até públicas não tinham conta. Diga uma coisa, onde é que as juntas de freguesia têm conta? Deveriam. Devem ter na Caixa Geral de Depósitos. Na Caixa Geral de Depósitos e não tem. E então eu pergunto se tinham conta no Santander, por exemplo. Mas se for útil para todos, nós estamos a falar do município. Se for útil para o município, e quando estamos a falar do município estamos a falar das freguesias todas, se for útil para uma freguesia,
tem que se dialogar com toda a gente, dizer, olha, o problema, falar com uma entidade que esteja minimamente interessada, juntar com representantes da população e dizer assim, olha, nós podemos avançar se... E os arcoenses verem se é isso que querem ou continuar conforme estão. Não pode é virar-se-lhe as costas. E neste momento toda a gente virou as costas aos arcoenses, quer seja na questão da dependência bancária, quer seja na dependência das obras, os arcoenses viraram-lhe as costas. E eu, como os meus pais são arcoenses, se não fosse por mais nada... Por isso mesmo devia-lhe esse contributo. Muito rapidamente, e há bocadinho não lhe coloquei esta questão, até porque temos que sair, porque a Isabel já está ali... Dentro em pouco está ali a pegar na vassoura para nos comer aqui aos três. Mas não lhe perguntei, gostava de lhe perguntar, nesta visita que fez relativamente às obras de Arco de Baúlho, percebi que houve contacto também com as pessoas. O que é que lhe disseram? Eu não vou dizer. Vou dizer porque foi muito mau. Foi muito mau, como é lógico, as pessoas são comedidas, mas estão revoltadíssimas. Aliás, basta ver nas redes sociais os comentários que são feitos. As pessoas estão revoltadíssimas. Como é lógico, não vão comentar na minha página pessoal porque podem se sentir... Por respeito também. Não, e por respeito, e porque depois alguém pode conotar que estão ali, mas... vai ver os comentários em geral das redes sociais e vão ver o sentimento já vi. dos cabeceirenses. Arcoenses. Dos arcoenses, peço desculpa. Não faça essa confusão quando lá chegar tenho a vassoura à porta. Não, é o que eu digo, as minhas origens estão no Arco, portanto não tenho esse problema. Eu tenho esta coisa muito boa, como sou natural, não sou natural de Cabeceiras de Basto, tenho muito respeito pelos arcoenses e dou muito bem com muito boa gente que há em todo lado. Bom amigo, nosso tempo está no fim. Eu sei que ainda haveria muito mais para dizer. Há alguma coisa limite que se lhe para dizer? Só queria fazer um rap da Rádio Voz de Basto. Eu sei que ainda não estão apresentados. O PS já está apresentado o candidato. Não está apresentado, está dito que é, mas não está apresentado. Está dito que é. Pronto, não fez a apresentação, mas está dito que é. O IPC também pensamos que sim, não é? Porquê é que nós não fazemos debates entre nós? Eu estou a pensar nisso, até porque acho que devem ser feitos e vamos organizar um debate com os 4. Eu penso que 4, acho que não há 5 candidatos. Não me cheira que alguém do Chega apareça. O do Bloco de Esquerda, como já se disse. Mas não seria surpresa, porque em Ribeira de Pena, por exemplo, temos um candidato do Chega. Em Boticas, um município do PSD, tem também o candidato do Chega. Portanto, vamos ver como é. Mas será uma coisa que eu gostaria, com todo o gosto, de realizar num espaço onde até permitíssemos algumas pessoas que possam colocar questões. Até para quem está no poder, por exemplo, se defender. Eu coloquei aqui algumas questões que podem ser respondidas no imediato. A ver, vamos, se há essa aceitação. E se há essa resposta, se há respostas para isso, provavelmente. Exatamente, eu penso que sim e espero que sim. Eu também espero que haja respostas, porque se não houver respostas é muito mau para a democracia. Precisamente, por isso mesmo é que eu também concordo nesse aspecto consigo. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo cá. Foi um gosto, vamos voltar a encontrar. Obrigado, Manel, os senhores ouvintes, e até à próxima. Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6.